Voltei aqui, gente. Vamos lá. Muito bem. Então, voltamos aqui com a nossa teologia bíblica do Antigo Testamento, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui definição, história e os 7 dilemas da interpretação em termos da teologia bíblica, tá? A teologia bíblica, ela é importante porque ela envolve o que ela precisa passar pelo crivo da história e quais são os 7 princípios que a gente tem para trabalhar a teologia bíblica em termos de interpretação do que ela é. Ok? Alguma dúvida aqui, gente? Não. Então, primeiro a gente pergunta assim, o que é teologia bíblica? A gente sabe que a teologia bíblica é o ramo da teologia exegética que lida com o processo da revelação de Deus. Nós já aprendemos isso olhando para a definição apresentada pelo Gerhard Voss. Mas o que a teologia bíblica não é? Primeiro mito, não é apenas uma teologia que concorda com a Bíblia, em oposição à heresia, né? Eu sigo a teologia bíblica porque eu não concordo com quem é herético. Isso não é teologia bíblica. Isso é apenas se afirmar que tem uma doutrina coerente com a Escritura e que se opõe à heresia. O segundo mito é que não é simplesmente a teologia baseada nas Escrituras. Ou seja, qual é a ideia? A teologia bíblica é somente baseada na Bíblia. Não, a teologia sistemática também é. Então, a gente trabalha essa ideia porque as pessoas elas acabam criando um debate, né, entre teologia bíblica e teologia sistemática a ponto de causar danos com isso, né? Então, tanto uma serve a outra, é importante entender isso em termos de teologia bíblica como a gente o aprende, né? Então, a realidade qual é? Que a teologia bíblica ela é uma disciplina distinta, uma disciplina técnica distinta, definida pelo seu método e não apenas pela sua fonte, que é importante, né? Então, o que é teologia bíblica? A teologia bíblica é uma disciplina técnica distinta. Ela é diferente das outras disciplinas. Ela tem um método, né? E não apenas uma fonte. Ela tem um método para percorrer toda a Escritura. Lembra, quando a gente pensa em teologia bíblica, a gente tem que olhar dentro da abordagem canônica, ou seja, os 66 livros da Bíblia precisam estar inseridos nessa abordagem canônica, né? Porque é daí que você deriva toda a teologia bíblica do texto sagrado a partir dos originais. Ok? Alguma dificuldade, alguma colocação? Até agora, não. Não, pastor. Agora. Então, vamos lá. A tríade teológica. Nós vamos olhar a teologia sistemática, a teologia bíblica e a história das religiões. Tá? E a gente precisa definir o campo de trabalho que nós estamos inseridos. Por exemplo, a teologia sistemática, ela tem a fonte, as escrituras como um todo. Então, ela vai fazer toda a estrutura, né? Ela olha para as escrituras, mas também trabalha com a tradição e com a filosofia. Então, você vai ver lá, a sistemática ela envolve escritura, tradição e filosofia. Você diz assim, mas crente tem tradição? Tem. Né? Crente tem tradição. Aliás, a tradição é uma das coisas que nós, como cristãos, devemos sempre nutrir. Existe um livro chamado A Tradição Reformada. É um livro que trabalha sobre a ideia da tradição reformada dentro da perspectiva universal da igreja, né? Então, você tem lá a tradição, a filosofia. O método, qual é o método? O método, ele é normativo e é lógico.
A sistemática, ela trabalha com método que é normativo, que você esperaria que fosse, e é lógico como a conclusão hábia do que fosse, né? Por isso que a organização sistemática, ela trabalha a ideia, né? Pecado, santidade, justiça. Essas questões são trabalhadas dentro de um método chamado normativo e um método lógico. Qual é a organização sistemática qual é a organização que a sistemática tem? Ela é sistemática, ou seja, ela é tópica. Ela trabalha com tópicos, com as ideias de tópicos. Ela não trabalha diretamente com uma exegese do texto, tá? Algumas teologias schemáticas hoje, elas, na década de 90, por exemplo, elas tinham a tendência de tentar relacionar o conteúdo dela com exegese. Uma sistemática boa que eu posso apontar para vocês é a sistemática do Moffat Smith, né? Em inglês, que está para ser traduzida, ela trabalha essa ideia também, ok? Agora, o nosso campo mesmo é o campo do meio. Alguém levantou a mão? Não, Ok. O campo do meio é o que nós chamamos de teologia bíblica. Qual é a fonte da teologia bíblica? A fonte da teologia é o cânon. Ou seja, se a gente segue a abordagem canônica, o cânon é a fonte da teologia bíblica. Então, como fonte, então nós temos apenas, e nos limitamos apenas à totalidade da escritura. Isso olhando para o cânon protestante, né? Então, no cânon protestante, 66 livros que tem nele, consiste na nossa fonte canônica para a teologia bíblica, ok? Qual é o método? O método que é usado na teologia bíblica é o método histórico e indutivo. Histórico porque ele vem dentro da estrutura diacrônica. E ele é indutivo porque você vai sendo conduzido a aceitar esse desenvolvimento, ok? A outra questão é a organização. Ela é cronológica e genética, ou seja, ela passa pelo tempo, mas ela também deriva de ramificações, de ideias e tudo mais. Então, você tem a teologia bíblica. Há um outro ramo de pesquisa que é chamado de história das religiões, que na academia é confundido com teologia sistemática. Há um vídeo do Rei 6 Pro dando aula no Ligmore, né? Lagner Ministério, né? Onde ele vai dizer que teologia, ela não é a mesma coisa que histórias das religiões, tá? Teologia é uma coisa, história da religião é outra. Qual é a fonte da história das religiões? Documentos, arqueologia, literatura extra-bíblica. Qual é o método? O método é fenomenológico. Por quê? Porque ele é influenciado pela ideia de Hegel. Lembra lá? Hegel está na academia e as histórias religiosas você estuda na academia. Hegel e Kant, né? Kant especificamente na questão fenomenológica, né? E comparativa. Ou seja, qual é a ideia? Você tem um fenômeno, esse fenômeno acontece, você vai procurar esse mesmo fenômeno de outra cultura. E nessa outra cultura, você vai ter lá a ideia comparativa. Você vai comparar como as religiões elas caminham, ou elas possuem essa leitura. Por exemplo, a religião cristã vai falar sobre o dilúvio. Então, o dilúvio acontece, tal. Os textos sumérios vai também tratar do dilúvio de uma outra perspectiva. Então, a história das religiões, ela trabalha as religiões comparadas. Ela não faz teologia, ela não pode fazer teologia, porque ela lida com apenas as religiões comparadas nesse quesito. Alguma pergunta aí, gente? não, até então não. Até agora não. Muito bem. Vamos lá. Começar com a lógica interna, o método da macroexegese, tá?
Então, teologia bíblica parte unicamente das Escrituras. Então, quando você, por exemplo, eu escrevi um artigo há muito tempo atrás, onde eu trabalho exegese, mas eu trabalho exegese fazendo link com a teologia schemática, pegando a estrutura da teologia schemática e fazendo exegese a partir do texto bíblico. Então, é possível fazer isso? É possível. Mas veja, a teologia bíblica ela é parte unicamente das Escrituras. O que ela faz? Ela vai para a Escritura e ela organiza os dados bíblicos. E a partir da lógica interna, olhando para dentro do texto, do pensamento bíblico, ela começa a construir sua teologia bíblica. Então tem um texto, e aí o método indutivo, que nasce de baixo para cima, e ele é um método diferente da teologia sistemática. A teologia bíblica foca nas tensões históricas. Quais são? Exemplo, o já e o ainda não, do reino de Deus, que é o pré-milenismo versus amilenismo, tá? Vocês conhecem a estrutura já e ainda não, né? Já conhecem a estrutura já e ainda não? Muito breve. O reino de Deus inaugurado e ainda não totalmente glorificado, né? Esqueci a palavra que ele usa. Não é glorificado. Eu já ainda não, mas a gente lembra, só que o negócio é a frase certa. Mas se você puder explicar novamente, vai refrescar a memória. Como é que é, Eduardo? Se você puder explicar novamente para refrescar a minha memória. Deixa eu colocar aqui. Essa tensão do já e o ainda não, ela não nasce na sistemática, tá, gente? Ela vem da teologia bíblica. E ela começa com um teólogo bíblico chamado Oscar Cullmann, desse livro aqui, ó. Cristo e o Tempo. Cristo e o Tempo. Nesse livro, o Oscar Cullmann, ele vai discutir a ideia de que o reino de Deus, de uma perspectiva bíblica, ele já está presente no mundo. Ele já está inaugurado. E ele ainda não está plenamente inaugurado, porque ainda há elementos do reino a serem manifestados. É claro que ele vai trabalhar Cristo e a relação de Cristo no tempo. Cristo e o tempo aqui não tem a ver com a ideia da cronologia, mas Cristo e o tempo tem a ver com como o eterno entra no nosso tempo. Ok? Então, ele escreve um livro. Esse livro é muito bom, viu, gente? Um livro muito bom mesmo. Vale a pena adquirir. Embora não seja parte integrante da nossa disciplina, porque ele lida especificamente com questões que as pessoas leem como escatologia, embora o Cullmann não tenha escrito um livro primeiramente para escatologia. Ele tem escrito um livro para lidar com a teologia bíblica do ponto de vista da encarnação. Ok? E aí o pessoal utilizam ele para lidar com as questões relacionadas à escatologia. A gente aprendeu na escatologia, mas Oi? não para que não, ele vai citar o autor. Deixa eu ver agora. O Robson falou o que, gente? Que a gente estudou isso, escatologia, sempre com outro autor. Aí ele esqueceu agora. Porque, na verdade, é uma engano que cita esse autor. Ah, sim, esse autor todo mundo cita, tá, gente? Até o Huckman, no seu livro A Bíblia e o Futuro, né? Para quem é milenista, lê o Oscar Cullmann. Embora o Cullmann não seja milenista, tá? O Cullmann, ele é claramente pós-milenista, tá? Eu também sou pós-milenista. Acho que eu já falei isso para vocês. O senhor já falou. Né? Então, escatologicamente é essa a ideia, tá? A ideia é que você pega a perspectiva do já e o ainda não, do reino, versus a concepção pré-milenista e a milenista no debate escatológico.
Mas a ideia de já ainda não é porque assim, você olha para o texto bíblico já inserido e aquilo que ele vai construindo enquanto teologia bíblica ainda não manifestada. Então você vai trabalhar o aspecto progressivo do texto. Não é a mesma coisa que dispensacionalismo progressista, tá? Não sei se vocês sabem, mas existe também o dispensacionalismo progressista, que ele é muito próximo do amilenismo. Então não é disso que está tratando, mas está tratando o seguinte, de que ele progressivamente, Deus, ele vai dando, né, na escritura, o desenvolvimento da sua teologia interna, que é olhar para a macroexegese. Você olha para a exegese do texto de maneira mais expansiva do que propriamente na isolação de um único texto. Seguindo aqui, ó. Aqui, as raízes. Ô, gente, desculpa aqui. Pronto. As raízes da reforma, né? A reforma só a escritura, veja. E aí, como é que começa a nascer a ideia de uma teologia bíblica? Começa primeiramente com a reforma, né? O princípio do sola escritura, ele plantou a semente para uma teologia exegética que seria livre da dogmática eclesiástica, né? Por exemplo, João Calvino e seus comentários são protopassos da exegese histórico-gramatical. Então, quando eu trabalho a ideia de ler o texto sagrado, estudar o texto sagrado, do primeiro livro até o último livro, seja numa estrutura exegética, seja numa estrutura sistemática, seja numa estrutura da teologia bíblica, eu estou preparando o terreno para a teologia bíblica aparecer. Mas um detalhe, antes de 1787, não havia distinção formal entre teologia dogmática e teologia bíblica. Uma era tomada uma pela outra. Sistemática e teologia bíblica caminhavam juntas. Mas quando acontece o discurso de Johannes Gabler, em 1787, essa estrutura ela muda. E aí a gente tem ali o divisor de águas, Johannes Philipp Gabler, e a Universidade de Auditort. Ele vai trabalhar antes disso, ele vai entrar nessa questão, né? Que a teologia ela era unificada entre dogmática e teologia bíblica. Então, a palestra inaugural de Gabler, ele causa a distinção entre as duas disciplinas. E na definição dele, ele estabelece teologia dogmática como aquilo que a igreja ensina, sistemática, aquilo que a igreja ensina. Seria a teologia querigma com foco pastoral, do ponto de vista do discipulado, por exemplo, né? A estrutura das doutrinas. E a teologia bíblica é o que os autores bíblicos pensavam, como eles organizavam as categorias de pensamento, e você persegue esses pensamentos no texto sagrado. Gabler, ele estabeleceu a distinção formal e separou o Antigo e do Novo Testamento como campo de estudo, ainda que sob influência racionalista. O que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, antigamente, você estudar a Bíblia, você ia estudar o Antigo Testamento e o Novo Testamento como uma estrutura só. Mas hoje, com a nascimento da teologia bíblica, você nota que você passa na livraria e tem assim, teologia do Antigo Testamento. Não tem a palavra bíblica. Mas teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, é teologia bíblica. Né? Então você precisa entender isso, porque é aqui que nasce a divisão, né? Teologia dogmática e teologia bíblica, que os autores bíblicos pensavam, né? Então Gabler estabeleceu essa distinção formal que separou esses testamentos. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Até agora não. Aí você tem um eclipse que acontece em 1880, 1930, História das Religiões. Veja, a teologia bíblica ela perde espaço para o racionalismo e evolucionismo religioso. Lembra que começa descobertas lá das obras de Darwin e tudo mais,
E essas obras passam a ser divulgadas nas igrejas, inclusive, e algumas igrejas promoviam o estudo do racionalismo e do evolucionismo religioso. Ele vai dizer que a fé de Israel é vista sob parâmetros evolucionários. O foco da comparação com as religiões vizinhas, em vez da revelação interna, influência filosófica de Bauer, de Wright, de Bauer, né? Então, você vai ter lá esses filósofos presentes, né? Para a gente poder ver que eles entram no cenário para acirrar mais, né? O debate entre a teologia e as histórias das religiões. Sendo esta última a conquistadora da batalha, porque ela impera na vida dos crentes atuais. Pergunta, alguma colocação, gente? Tá? De boa. Sai agora, vamos continuar. É o quê? Até agora não. Pode continuar. Ok. Então, você tem lá o ressurgimento, 1930 a 1970. Você vai ter agora o retorno ao pensamento bíblico. E aí os principais modelos teológicos e representantes, menos presos à filosofia clássica e mais atentos à história da salvação. Lembra lá? O Kuhlman, ele desenvolve a história da salvação na sua obra Cristo e o Tempo, que se torna como que o meio ordinário do Antigo Testamento estudar a unidade da Escritura, né? Essa é a maneira que eles trabalham. Então, para o Antigo Testamento, eu vou encontrar obras como Gerhard von Rad, eu tenho por aqui, inclusive, essa teologia bíblica do Gerhard von Rad, publicada pela Hastem. Existe também um outro personagem que é Walter Eichrodt. O Eichrodt, eu tenho, inclusive, a obra dele aqui também, que eu adquiri. O Walter Kaiser Jr., o Walter Kaiser, ele tem o Plano Promessa, que eu também tenho aqui. Isso para o Antigo Testamento. Já para o Novo Testamento, você vai ter lá Oscar Cullmann, muito bom. Tem um livro dele sobre Cristologia no Novo Testamento, que vale muito a pena você adquirir e ler, que é uma obra de teologia bíblica relacionada com a pessoa do Messias enquanto uma criança, e depois em termos da encarnação, né? O Joaquim Jeremias, que é um outro erudito inteligentíssimo, e George Eldon Ladd, né? Tem uma obra dele, tem um jogo do Novo Testamento que vale a pena também adquirir. O livro dele sobre Oi. o reino, Eu não entendi. O livro que ele fala sobre o reino de Deus é muito bom. Teologia, na verdade, Eldon Ladd, ele trabalha teologia do reino, né? Muito bom o livro dele. Mas é porque, como eu sou primeiramente histórico, eu gosto muito desse assim, que tem essa visão parecida. Sim. Aqui eu tenho o seguinte, outro ponto, né? O diálogo sistemático, que é Karl Barth e Wolfgang Pannenberg, né? Wolfgang Pannenberg. Então eu tenho lá o Antigo e Novo Testamento e o diálogo sistemático. Lembra lá, o Karl Barth, não sei se vocês conhecem, o Karl Barth, ele é um grande erudito, né? Embora ele fosse neo-ortodoxo, o pai da neo-ortodoxia, ele tem um livro muito bom que é, deixa eu olhar aqui, gente, o livro. É esse aqui, ó. Dogmática eclesiástica. Ou eu peguei. Não, esse não, gente. Esse não. Esse aqui é dogmático eclesiástico. É tanto livro igual. Esse não. Pera, esse não. Esquece isso aí. Esse aí não. Nesse não. Cadê o livro? Cadê o livro, gente? Achei. Esse aqui, ó. Não? Não. É o quê? Sobre dogmática. O esboço de uma dogmática. Esboço de uma dogmática.
É esse livro aqui, tá? Esse livro aqui ele trabalha um comentário que ele fez do Credo Apostólico, mas dentro da leitura dogmática. Barth, ele gostava da leitura dogmática, né? Lembra que eu falei do Oscar Cullmann, né? Oscar Cullmann, esse livro aqui, ó, gente, Cristologia do Novo Testamento. Ó. Esse eu já achei aqui, eu vou ver se eu acho no PDF. Eita, menina, sai caçando os livros que eu vou citando na aula. Ó. Meu Deus do céu. Sim. É uma rata, uma rata de livro, né? Ah, gostou. Se eu pergunto se eu leio algum, mas o negócio, o importante é ter. Ai, boa. Gostei dessa. Gostei dessa. Gostei dessa. Então, nesse cenário, aparece no cenário, vou dizer para vocês, aparece no cenário, o pensamento bíblico volta para o debate, sai das estruturas filosóficas e volta para o debate em relação ao que é teologia bíblica de fato, né? E isso é um ponto muito interessante para a gente pensar, né? Teologia bíblica é bíblica, tem que trabalhar a Bíblia, né? Trabalhar a Escritura. Ô, pastor, só uma pergunta. O Karl Barth, ele é um teórico liberal, porque, tipo assim, eu ouço muito o pessoal falar contra aquela frase dele que a palavra de Deus, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Porque... As pessoas acusam Barth de liberal. Barth não era liberal, tá? Barth não é liberal. Barth era neo-ortodoxo. Qual a diferença? Para o liberal, por exemplo, deixa eu ver aqui, o que eu tenho aqui de um teólogo liberal. Cadê, rapaz? Tem um livro aqui muito bom, rapaz. Não. Rapaz, cadê esse livro? Tem um livro chamado Jesus Cristo e Mitologia do Bultmann, tá? Então, o Bultmann, ele era liberal. O que é o liberal? O liberal é aquele cara que não crê que a Bíblia, em nenhuma hipótese, é a palavra de Deus. Isso é o liberal. Então, lembra lá, Bultmann, ele não queria destruir a Bíblia, né? Lembra lá, Bultmann não queria destruir a Bíblia. Se vocês forem, não sei se vocês já estudaram teologia contemporânea já? Teologia, não, contemporânea não. Não, né? Teologia contemporânea não estudaram não, né? Ainda não. Tá, se eu for ser professor de teologia contemporânea de vocês, a gente vai aprender um pouco sobre esses caras. Nesse indivíduo ele acreditava que a Bíblia não era para Deus, o Bultmann, né? O Bultmann, a gente vai estudar dele a teologia bíblica dele. A teologia bíblica de Bultmann é interessante para a gente conhecer. Veja, eu vou ensinar aqui para vocês o que ele pensa, mas não quer dizer que nós concordamos com o que ele pensa. A gente vai confrontar, inclusive, o pensamento do Bultmann. Mas o Bultmann, ele entendia o seguinte, que a Bíblia naquela época, lembra lá, você tem o racionalismo e o iluminismo dominando o cenário. Iluminismo, depois racionalismo. Nesse período, a razão dita regra. Então, tudo que era milagre era rejeitado e descartado. Então, Bultmann entra no cenário para tentar resgatar a Bíblia para as universidades. E a maneira que ele faz isso, ele entra para dizer assim, Robson, que a Bíblia ela tem uma mensagem mitológica. E a gente precisa tirar o mito para poder encontrar a mensagem ética da Bíblia. Nesse caso, o método dele é chamado método de desmitologização. É o método hermenêutico dele, e exegético, né? Para Bultmann, você não pode fazer exegese livre de pressupostos, que era o que se corria no racionalismo, né? Ou seja, você lê a Bíblia sem pressupostos. Não existe. Você não lê a Bíblia sem pressupostos, né? Isso é claro. Isso é real. Isso é real. E aí, entra quem? Entra Barth. Barth vai dizer assim, não, você está errado, Bultmann, quando diz que a Bíblia é cheia de mitos e quando diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. E aí ele traz a Bíblia de volta para o cenário, dizendo a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, porque Deus fala conosco em 3 esferas. Quais são as esferas?
a esfera da eclesiologia, ou seja, através do testemunho da igreja. Por isso que ele olha para a dogmática. Quem lê esse livro aqui, ó, gente? Esse livro aqui, do Barth, Esboço na Dogmática, né? Essa é a outra versão que eu tenho do livro, tá? Esboço na Dogmática. Acho que foi essa que você achou aí, não foi, Eduardo? Olha essa mesmo, já baixei, já tá na classe. Então, essa edição aqui, ele coloca lá, como na outra também, ele diz o seguinte, que a dogmática é uma tarefa da igreja. Então, ele diz assim, o testemunho da igreja, Deus fala através dele. Então, ele diz aqui a palavra de Deus. A segunda questão é que a palavra de Deus, ela se manifesta no querigma. Lembra que quando você estuda o Bultmann, né? O Bultmann, cadê o Bultmann? O Bultmann tem em algum lugar por aqui. Você estuda o Bultmann, tá ali. Quando você estuda o Bultmann vai dizer o seguinte, que o querigma é a mensagem central do Novo Testamento que está na boca de Jesus. O querigma envolve a basileia, que é a chegada do reino. Barth dizia, não, o querigma, ele é a mensagem central da igreja, onde Deus fala com a igreja através da pregação. E a pregação, ela se torna a palavra de Deus quando você sente ela no seu coração. Então, quando é que a Bíblia se torna a palavra de Deus? Quando a pregação toca o seu coração. Né? Isso é um ponto interessante, né? Então, a Bíblia é a palavra de Deus na história, a Bíblia é a palavra de Deus na pregação, e a outra esfera é a Bíblia é a palavra de Deus nas partes que revelam Jesus Cristo. A palavra de Deus. Então, nem sempre a palavra de Deus é equivalente a Jesus Cristo. Então, Jesus é a palavra encarnada de Deus, distinta da Bíblia. Então, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, porque ela não tem tudo que Deus fala, porque tudo que Deus fala está na pessoa de Cristo. Então, ele se levanta para combater o liberalismo teológico que não aceitava a Bíblia como palavra de jeito nenhum. Por isso que é bom deixar bem claro que Barth não era liberal. Barth, ele era neo-ortodoxo. Ah, então o senhor concorda com Barth? Não, discordo dele profundamente. Fala, a gente tem que dar a mão à palmatória. Naquilo que é certo, tem que dar a mão à palmatória. Pode falar, Eduardo. Não, foi não. Falei nada não. É assim, mas para o seu não, para entender, tipo, esses dois aí, porque parece que você precisa fazer uma ginástica mental gigantesca, não sei se é porque a gente entende de Gênesis e Apocalipse, é a palavra de Deus, sempre foi colocar isso no nosso coração, porque como é que eles chegaram a essas pessoas, mas como você está falando, é o produto do seu tempo, né? Veja, você não entendeu o que eu disse? Não, eu entendi. Eu estou dizendo que existe uma ginástica mental para você aceitar, tá entendendo? Ah, sim, claro. Não é que. Veja, a gente tem que entender, viu, Robson? Tem que entender o contexto da época. Entendi. Na época, o povo não tinha a Bíblia como palavra de Deus, em hipótese alguma. Então, Bultmann, ele entra na universidade para levar a Bíblia de volta para a universidade. Só que ele cria um método que destrói a Bíblia. Barth entra na academia para poder fazer a Bíblia ser ouvida novamente como palavra de Deus. Vocês conhecem Lloyd Jones? Conhece quem? Lloyd Jones. Sim. Barth Lloyd Jones. O Barth Lloyd Jones tem uma coleção dele, eu tenho essa coleção aqui, chamada As Grandes Doutrinas Bíblicas. No terceiro livro dele, ele vai elogiar Barth. Mas ao decorrer das palestras, você vê quanto ele critica Barth. Ele elogia Barth, dizendo que Barth era um grande nome expoente do seu tempo, da verdade reformada. Gente, Barth, ele conhecia Calvino como ninguém. Tanto é que aquele livro lá,
Teologia dos Reformadores, do Timothy George. Vocês conhecem, né? Não. Sim, Não conhecem? Quem conhece? eu não conheço. Teologia dos Reformadores, do Timothy George. Timothy George tem um capítulo lá sobre Calvino. E ele começa falando assim, que Barth, ele cancelou uma aula porque ele se sentiu insuficiente para apresentar adequadamente Calvino no seu curso de Teologia da Reforma. Então, Barth era um monstro, entendeu? Então, a gente tem essa questão do liberalismo versus neortodoxia, tá? Ok, vamos lá. A tarefa atual navegando entre as tensões, né? Então, existem 7 maneiras de você olhar para a teologia bíblica, né? Então, são o desafio. Veja, fazer teologia bíblica exige uma macroexegese. Isentar-se de leituras confessionais a priori, o que é um desafio. Por que é um desafio? Porque há um artigo que o próprio Bultmann levanta e vai dizer assim, é possível a exegese sem pressupostos? Não. Não. Né? Não é. Todo mundo vai para a Bíblia com pressupostos, né? Então, eu quero fazer exegese. Sem pressupostos não existe. Eu posso não... Eu não se eu tomar sem pressupostos como não impor ao texto o que eu penso, beleza. Mas se eu tomar como ser uma tábua rasa, como John Locke, está errado. Ok? Errado. Então, o desafio são 7 questões inescapáveis que definem a integridade da disciplina conhecida como teologia bíblica. Primeira questão, né? O primeiro dilema da natureza e escopo, né? Veja bem, a natureza e escopo, ou seja, o escopo é o que abrange, né? Primeiro deles, a disciplina de teologia bíblica ela é descritiva ou normativa? Você já vai examinar. O papel é apenas descrever o que os autores criam, que é a história. Se o papel for esse só, a gente cai no historicismo. E aí, nesse sentido, o nosso querido... Como é o nome dele, rapaz? Gerhard von Rad. Deixa eu ver aqui, gente, se eu acho... Está ali, von Rad. Gerhard von Rad. Está aqui, Gerhard von Rad. Deixa eu pegar aqui o von Rad. Gerhard von Rad, aqui, ó, esse cara aqui, ó. Essa maravilha aqui, ó, gente. Eu acho que ele tem. Qual que é o nome, pastor? Deixa eu ver. Teologia do Antigo Testamento. Deixa eu ver. Eu acho que a gente tem esse também. Deixa eu ver. Eu não sei como é que eu sou agora, tô complicado. Eu falo muito, não, mas eu sei que cada nome. Aqui é o Gerhard von Rad. Von Rad é porque é alemão, viu? É alemão, tá? Então, Gerhard von Rad, ele entendia que a teologia bíblica ela é meramente, somente ditos confessionais. Ou seja, é um puro historicismo. Ok? Aí Eicrot, que não está ali, era para estar ali, no mesmo lugar onde está o von Rad, era para estar o Eicrot, o Eicrot não está aqui. O Eicrot está por trás ali da outra biblioteca. Ah, não, está ali, achei. Achei, gente, o Eicrot. Vou ter que me ensinar esse cara. Aqui o Eicrot, acho que esse aqui, Eduardo tem aí, né, Eduardo? Qual? Tudo é nossa. Deixa eu ver. Outros pensamentos. Deixa eu ver. Qual que é o nome? Walter Eicrot. Vamos ver se eu tenho rapidinho, viu? Acho que não temos. Não Walter. tem. Eu faço memória de vocês. Não. Tem o título do autor. O Walter Kaiser, né? Você tem o Walter Kaiser, né? Não, tem não. Walter Eicrot. Esse aqui é a teologia do Antigo Testamento dele. Aí o Eicrot ele vai se levantar contra o von Rad.
Pastor, você Ele vai vai ter dizer, que... Conrad, você está errado. Por quê? Porque a teologia bíblica tem um centro unificador. E ele vai dizer que o centro unificador é a aliança. Pastor, você, assim, para não ficar procurando assim, PDF, perder eu com a parte da aula, você não dá referência, você manda para o suporte. Não, eu já tenho algumas. A maioria já está baixada mesmo. Porque senão tu tá olhando assim, tu vai perder, porque para tu... Não, mas eu estou estudando. Estou conseguindo prestar atenção. Aqui, ó. Então, ou definir normas éticas para hoje, ou seja, questão de fé, né? Então, qual é o desafio? Manter a atenção entre as duas ênfases. Qual é a ênfase? Olhar a história e as questões éticas envolvidas. O outro ponto aqui é a relação entre os testamentos. Ou seja, existe continuidade versus descontinuidade, elementos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, continuidade e descontinuidade. Existe uma teologia bíblica do Antigo Testamento independente? Isso é uma pergunta interessante. Como evitar a cristianização forçada sem perder a unidade? Porque tem gente que pega lê todo o Antigo Testamento, tentando chegar Cristo em até nas 5 pedrinhas que Davi escolheu para acabar com Golias. Ah, sim. Ah, já vi isso aí, galera. Eu também já. Tem gente que quer ver Jesus ali, tudo, né? Já, não sei se já ouviram, né? Maravilhoso, uma pedra. Conselheiro, outra pedra. Eu já ouvi dizer que as 5 pedrinhas eram 5 ministérios e o que quer dizer a igreja e a... que derrota o ninguém. Já acho que tem mais coisa assim. Meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus. Tá, as 5 pedrinhas são as 5 pedrinhas mesmo, gente. Não tem nenhum mistério lá, não. 5 pedrinhas mesmo. Tá? Não tem outra coisa. Escolheu 5 pedras. Por que ele escolheu 5 pedras? Porque Golias tinha mais quatro irmãos. Ok? Seguindo aqui. Dilemas de tempo e autoridade. É o terceiro nível. Diacrônica ou sincrônica. A teologia bíblica é diacrônica ou sincrônica. O texto é homogêneo, ou seja, ele é sincrônico. Ou é um desenvolvimento histórico, ele é diacrônico. Então, o que ele é? Né? Ele pode ser as duas coisas. É impossível fazer boa teologia sem considerar a história. Lembra Oscar Cullmann, né? Lembra o grande Oscar Cullmann. Agora, a hermenêutica. Você deve ter suspeita com o texto ou empatia para com o texto. Ler com hermenêutica suspeita, ou seja, crítica, ou com empatia, com a afirmação. Como é que eu vou ler o texto? Criticando ele ou abraçando? Ou seja, aqui é a ideia de pressupostos, né? O grande dilema. Qual é o grande dilema que tem na teologia bíblica? A unidade e a diversidade. É possível achar um centro organizador para toda a Bíblia? Aí eu tenho a diversidade de assuntos que a Bíblia traz, no Antigo Testamento, e eu tenho 3 estruturas que eu posso incluí-las. É a aliança, o tema que unifica, é a promessa, o tema que unifica, ou o reino de Deus. Lembra lá? Pegando aqui essa ideia, né? Aliança, você vai ter lá Eichrodt, promessa, Walter Kaiser, reino de Deus, Eldon Ladd, né? Então é um problema sério. Os liberais, o que é que eles fazem? Os liberais, eles enfatizam a diversidade extrema. Ou seja, a Bíblia tem várias teologias, como faz o nosso querido Gerhard von Rad. Já os fundamentalistas, e conservadores, eles forçam unidade artificial. Exemplo, eu tenho lá o grande teólogo chamado, como é o nome dele? Robert Robertson, no seu livro O Cristo dos Pactos. O Robertson, ele impõe a estrutura sistemática do pacto à doutrina da teologia bíblica.
Embora eu goste do Robertson, eu acho que ali ele força usando a sistemática, sem mostrar que a doutrina do pacto é derivada das escrituras. Diferentemente, o faz Gerhard von Groningen, na sua obra Revelação Messiânica do Antigo Testamento e na sua trilogia da criação à consumação. Ele trabalha um cordão dourado, que é o tríplice tema integrador: aliança, reino e mediador. Então, ele seria aliança, no meio seria reino e no final mediador. Seria essa estrutura, né? Isso para quem segue a estrutura do Gerhard von Groningen. Definindo as fronteiras agora. A teologia, ela deve ser canônica ou não canônica? Ela deve incluir a literatura apócrifa e da igreja primitiva ou restringir-se ao cânon aceito pela comunidade da fé? E aí? Só para mim, né? Você não disse no começo da aula que a teologia bíblica, o material de estudo cânon? Então, ela é canônica, né? Sim. Por que muito teólogo, que se diz teólogo bíblico, pega argumentos extra-bíblicos para justificar a sua tese? Porque não estão lendo a Bíblia suficiente? Vou dar um exemplo aqui. Leandro Lima escreveu um artigo chamado, depois um livro, sobre Gênesis 6. Os filhos dos homens e os filhos de Deus, né? As filhas dos homens e os filhos de Deus. Sim. Para o Leandro Lima, ele diz que ali se reporta-se a os anjos, seres angélicos, que coabitaram com as mulheres dos homens. Ok? E ele usa a literatura apócrifa para justificar isso. Eu sou contra. Eu posso usar a literatura apócrifa para ilustrar, fundamentar ou demonstrar um ponto da doutrina. Por exemplo, nós que somos aspersionistas, que batizamos por aspersão, eu posso pegar uma literatura apócrifa que demonstre que o uso de bapto e baptizou é imersão. Eu posso fazer isso. Mas eu não posso pegar uma literatura apócrifa para justificar uma interpretação que é contrária ao conjunto das escrituras. Ok? Que esse caso em tela que eu mencionei do Leandro Lima. A sétima questão que a gente tem é a relação com a sistemática. A teologia bíblica não pode ser acéfala. Ok? Ou seja, sem um organizador. Ela precisa de uma organização. A teologia bíblica, ela fornece a teologia bíblica, a ABT, Teologia Bíblica Sistemática, né, ABT, ela fornece base histórica. A teologia bíblica faz isso. E a teologia sistemática, a TS, organiza as doutrinas cardinais, como a Trindade, por exemplo. Então, eu preciso da teologia bíblica, com os dados que a Bíblia me apresenta, para formular a minha teologia sistemática. Ok? Alguma dúvida? Não. Seguindo aqui, ó. A ponte necessária. Qual é a ponte necessária? O texto antigo. Consequentemente, exegese. Lembra que eu disse, citando a definição do Gerhard Hus, o que é teologia bíblica? É um ramo da teologia exegética. Então, primeiro eu faço a exegese. Daí eu tenho a teologia bíblica. E aí eu tenho a base dogmática, sistemática. Então, a teologia bíblica preserva o frescor histórico da revelação, ela impede que a dogmática se torne árida e que a exegese se torne fragmentada. Não adianta eu fazer exegese se isso não me leva para nenhum lugar.
Entende? Alguma dúvida? E a gente termina aqui Já? o nosso conteúdo. Cara, já... Alguma dúvida, gente? Até agora. Ô, pastor, na verdade, eu vou só contar um pouquinho. Quando o senhor falou da hermenêutica, suspeita ou empatia, o senhor pode me explicar novamente, por favor? A hermenêutica suspeita o quê? Suspeita ou empatia. Lei com hermenêutica de suspeita ou com empatia. Ah, ok. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, né? Aqui, 4 itens, né? O 4 tópico. Hermenêutica suspeita. O que é hermenêutica suspeita? Ela é a hermenêutica que trabalha a crítica. Lembra lá? Crítica da forma, crítica da fonte, crítica da redação. Você estuda tudo isso, né? Sim, Você começa a olhar para o texto com crítica. Um exemplo clássico aqui, a gente tem. Vou pegar um elemento exegético para a gente entender isso. Por exemplo, na sua Bíblia, a versão Mara, por exemplo, a versão Mara, a NVI, a linguagem de hoje, aquele texto da mulher pega em adultério, capítulo 8 de João, no capítulo 7, versículo 59, há um colchete lá em cima, e até o final da história tem outro colchete. Você se pergunta por que tem aquele colchete? Ele vai dizer assim, lá no início, lá na sua Bíblia, lá no início. Aquele colchete significa que não contém nos melhores originais. Beleza? Uhum. Vocês sabem disso? Mas aí você que é crente na Bíblia, você crê que a Bíblia é inerrante, é suficiente, é autoritativa, e que aquele texto está ali como palavra de Deus, você levanta uma suspeita. Não da Bíblia, mas de quem marcou aquele colchete. Porque quando a pessoa marca aquele colchete, ele diz assim, não está nos melhores manuscritos gregos originais. A pergunta que você fez qual é? Mas qual o texto original? E qual o melhor? Né? Qual o texto original? O texto eclético ou o texto recebido? Lembra que a crítica, o método histórico crítico, ele se vale do texto crítico, que é o texto que critica, que apresenta a hermenêutica da suspeita. Critica o texto bíblico. Diz que aquele trecho não é palavra de Deus e não deveria estar lá. Foi um acréscimo que foi feito. E como é que seria uma empática? Pronto. Aí a empatia, ou seja, a afirmativa é você parte da hermenêutica que você vai fazer a hermenêutica crendo que a Bíblia é o quê? Palavra de Deus. Ok? Você vai fazer a leitura do texto como se ele de fato fosse, como de fato é a palavra de Deus. O pastor, eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Eu sei que não tem nada a ver com a aula, mas, tipo assim, eu fui pego, desprevenido, com uma pessoa que ela não me disse que o texto da mulher que ia ser apedrejada, da prostituta lá, que eu não tinha nos textos mais antigos, foi meio que incluída na igreja primitiva e que não era nem um texto joanino. O que você tem a falar sobre isso? Porque eu só olhei para a pessoa e disse, não estudei sobre isso, então não nada lá. Não me entendi. Vamos lá. Vamos lá. Primeira questão, quando a pessoa ela vem falar isso para você, é porque ela não sabe que existem famílias textuais. Lembra quem estudou exegese comigo? Vocês lembram, né? Que a gente ia fazer um trabalho de aparato crítico, lembra? Sim. No aparato crítico, você tinha que concordar ou discordar da comissão, lembra? Sim.
Muitos de vocês concordaram com a comissão. Eu, em todos os textos, discordaria da comissão. Em todos os textos que foram apresentados pela exegese, eu discordaria dela. Tá? Por quê? Porque a comissão, ela parte do pressuposto de que ela segue o texto crítico, gente. Então, quando o cara diz assim, olha, você sabia que a história daquela mulher que foi pega em adultério, que seria apedrejada, não faz parte do texto original? Você pergunta, qual texto original você está falando? Porque não existe só um texto original. Existem dois textos que são dominantes. O primeiro, que era o texto recebido, e depois o texto crítico, que é o texto atual que as pessoas usam na academia. Mas no texto recebido, você vai ter lá a história. A história está lá, certa. Até o Russell Paroski, no seu livro sobre manuscritologia bíblica, ele vai dizer o seguinte, que o texto tem leitura dele em Mateus, não, em Lucas e em Marcos. Aquele mesmo texto está em Lucas e Marcos. Então, algum escriba copiou ele em Lucas e Marcos. Mas, pela condução do texto, ele se encaixa perfeitamente no Evangelho de João. Então, por isso que eu digo, você pega a Bíblia, lá, o colchete, pá, aí aquele colchete significa que não está no texto grego original. Mas qual o texto original? O texto que a comissão adotou. Qual foi o texto? O texto crítico. A pessoa falou que era nos pergaminhos mais antigos não tinha. Só nos pergaminhos mais novos. Aí eu, fiquei tipo assim, meio que, Veja, o pergaminho que ele menciona, viu? É Mateus ou é Robson? Só Matheus não tem essa aula, não. Matheus está fazendo essa Robson, no caso, né? Veja, Robson, aqui o que acontece? O texto mais antigo, para a abordagem manuscritológica que a gente estudou, você lembra que são os textos sinaíticos e vaticanos, que vai do terceiro, quarto a quinto século. Só que vocês lembram que eu mencionei na sala de aula que existe uma versão chamada Peshitta, que ela foi traduzida dos originais, ou das cópias dos originais sobreviventes, do terceiro século. Então, por vezes, você não vai encontrar um manuscrito do primeiro, do quarto e quinto século, que a turma chama de manuscrito mais recente, mas você vai encontrar uma versão como a Peshitta que reproduz um texto, mas que não existe mais a cópia dele. O que eles fazem? Descarta essa evidência, porque é uma tradução. Então, você tem esse problema dentro da crítica textual. Então, quando eles falam de texto mais recente, eles estão falando do texto eclético, viu? Texto eclético. Entendi. O texto eclético. É um texto chamado texto eclético. O texto de Westcott Hort, por exemplo, que é o texto que a gente trabalhou na sala de aula, inclusive. A gente trabalhou com o texto que é o texto de aparato crítico, é o texto crítico, tá? Mas nós, protestantes, que cremos na inerrância da Escritura, para nós, o texto grego que expressa a palavra de Deus é o texto recebido, que foi a tradução de Erasmo, de Roterdã, né? Onde a maioria das versões bíblicas foram baseadas. E hoje, quais são as versões que seguem esse texto? A Almeida Corrigida Fiel e a King James. São as versões que seguem esse texto. E também a Reina Valera, né? Reina Valera, quem tem a Reina Valera segue o texto recebido. As versões modernas só seguem o texto crítico, como, por exemplo, a ARA, ela tenta ser híbrida, texto recebido e texto crítico. A NAA, texto crítico. A NVI, texto crítico. A Bíblia Nova Linguagem de Hoje, texto crítico. A Bíblia Mensagem, texto crítico. A NVT, pastor. A NVT, ela trabalha com base no texto recebido. Entendi. E com boa parte do majoritário. Existe também o texto majoritário, tá? Então, o texto majoritário e o texto recebido são das mesmas famílias textuais. Só que eles se chocam em algumas coisas, né? Então, quando você ouvir alguém falar essas coisas, você já sabe
o que dizer para ela? Ó, esse texto aí, ele pertence, que está dizendo que não está no original, é o texto crítico, porque o texto recebido tem, e o texto recebido ele tem prevalecência, primeiro, porque foi o primeiro texto produzido. Segundo, ele durou 16 séculos como palavra de Deus. E aí chega o século XVIII, século XIX, surge a nova ciência chamada manistologia bíblica e surge a efervescência do texto crítico, com o Scott Hort pegando o Novo Testamento de Erasmo, grego, né, como texto para fazer a colação, né, que é a confrontação do texto. Então, você cria um texto para criticar esse texto, para dizer que esse texto aqui não presta, que ele não serve, porque ele é arcaico, e aí derruba ele. Foi isso que aconteceu com o texto recebido. Por isso, a gente volta. A hermenêutica da suspeita é essa. Qual a melhor versão para que a gente tenha um entendimento melhor, a palavra mais pura? A melhor versão, viu, pastor, é a versão Almeida Corrigida Fiel. Falo de versão. Almeida Corrigida Fiel. Mas o ideal é a gente ir para o texto original. Nesse caso, o texto recebido. É bom ter os dois textos gregos, porque você consegue comparar. Mas o texto recebido, para mim, é um texto muito bom, porque ele preserva, de fato, a palavra de Deus. Mas se você não tiver o texto recebido, siga a Almeida Corrigida Fiel. A igreja presbiteriana tem a linha NVI. Hã? A igreja presbiteriana que você faz parte, ela segue a NVI, né? Dos pastores. Não. A IPB, ela adota a ARA. Almeida Revista e Atualizada. Tá? Essa é a Bíblia padrão da IPB. A IPB tem uma versão padrão, que é a ARA. Agora, existe uma tendência da Junta de Missões da minha denominação em introduzir a NAA, a Nova Almeida Atualizada. Eu uso essa Nova Almeida para evangelização. Eu, inclusive, distribuí uma caixa de Bíblias que eu ganhei, né, da Junta de Missões da igreja, de um irmão da igreja também, um pastor de outra igreja mandou para mim, eu distribuí essas Bíblias. Mas de minha preferência é ou usar a versão padrão da igreja ou usar a Almeida Corrigida Fiel. Sim. Agora eu posso usar a NVI, por exemplo, a NVI eu posso usar para fazer devocional, eu gosto do texto da NVI. Só que eu tenho um problema com a NVI porque ela corta textos cruciais. Por exemplo, a goma, né, a coma de 1 João 5,7, que é a prova trinitária da Trindade, você pode notar na sua Bíblia, na ARA, que está lá entre colchetes. Aliás, a ARA não tem uma, tem lá entre colchetes, é. A Almeida Corrigida Fiel está lá, o texto bonitinho. E a linguagem de hoje tirou o texto não existe, o versículo não existe lá. Brincadeira. Entendeu? Você vai ter Bíblias, você vai ter Bíblias modernas que tiram o texto. A NAA é uma delas. A NAA tira os textos. Você pode pegar a NAA, faz o teste, pega a NAA e pega a Almeida Corrigida Fiel e coloca um do lado do outro. Vai lendo os textos do Novo Testamento. Tu vai se chocar. Eu estava vendo a gente falando a NVT, a minha tradução da NVT, não, minha tradução da NVI, antiga, e agora a NVI do século XX, né? Do século XXI. Almeida século XXI, eu tenho ela. Mas estou falando da NVI, é uma nova que saiu, uma tradução da NVI, só que mais atualizada. Ah, sim. Eu acho, assim, eu não vou mentir, não. Eu achei a versão muito ruim, velho. Porque, tipo assim, é muito texto que eles cortam, tipo, às vezes acrescenta uma tradição que, tá entendendo? Que não tá no texto. Tipo, se eu pegar o texto... Os caras inventam uma revisão de texto bíblico, gente. Vamos fazer uma revisão do texto bíblico. Meu amigo sai cortando meio muito de coisa do texto, bicho.
Ó, um dos exemplos que eu dou, tipo, tava lá dizendo aquela ameaça de Maria e Marta. Ela já vai dizendo na casa de Marta e Maria, só que deixa eu falar, cara. E se você pegar o texto grego, você vai ver que nem no texto grego está daquela maneira. Então, assim, é um veneno. É um veneno. Tá? Eu poderia, sei lá, um dia, não sei, fazer um estudo sobre isso. Sabe? Não sei, porque, assim, o nosso curso de metodologia manuscritológica foi curto. Mas se a gente tivesse tempo, a gente ia explorar tanta coisa na metodologia manuscritológica, você ia se assustar. Você ia se assustar. O que eu li, o que eu já estudei sobre esse assunto, eu tenho até medo. Quando eu pegar as versões, são a versão nova aí, assim, meu irmão, deixa ela lá. Fica com a versão antiga mesmo, tá boa demais. Jeremias disse, perguntai pelas veredas antigas qual é o melhor caminho. Então, eu prefiro as veredas antigas. Ok? Boa noite. Boa noite. Deus abençoe vocês. Se vê na próxima aula. Obrigada, pastor. Até mais. Rapaz, Deus abençoe. Amém.